Olá, eu sou a Flávia, eu moro aqui na Suécia fazem 4 anos e eu tenho uma filha de 12 anos, ela mudou comigo pra cá e começou a estudar aqui na escola, então assim, tem algumas coisas, hoje ela estuda na escola sueca, aqui na Suécia tem tipo 2 opções de escola, tem a escola internacional e tem a escola sueca mesmo, as duas são gratuitas, a internacional geralmente é uma escola privada, mas ela é custeada pelo governo da mesma forma, então no fim você acaba não pagando, não tem custo nenhum com a escola, então isso já é um benefício muito, muito legal. Tá tudo incluído, né, nos impostos que a gente paga mensalmente, então obviamente educação para as crianças também está incluído, então isso é fantástico. Escola acessível e gratuita para todo mundo, não tem escola particular. O que gera tipo, uma oportunidade de aprendizagem para as crianças que é igual. Então, a criança que está em uma família X, ela vai receber um tipo de educação e a criança que está na família Y vai receber a mesma educação, independente do background dessas famílias. Então, isso gera uma oportunidade de desenvolvimento mesmo e de competitividade entre essas duas crianças que lá no futuro vai tipo, gerar uma igualdade, que isso é um valor fantástico, que para mim na Suécia isso é sensacional. A minha filha estuda na escola sueca e ela começou a estudar lá assim que a gente se mudou, né, como eu disse, e no começo foi um pouquinho desafiador, porém, o que eu acho muito legal, a gente mora em Södertälje, então é uma cidade que é uma das cidades da Suécia que mais recebem imigrantes, e uma coisa que eu achei fantástico na cidade na escola dela é que na turminha dela, quando ela começou, tinham crianças suecas, mas tinham crianças da Síria, tinham crianças do Iraque, tinham crianças da Albânia, tem crianças do Brasil, como ela, tem crianças de todos os lugares do mundo, da África do Sul, então assim, da Romênia, porque, claro, como é uma cidade que tem muitos imigrantes, naturalmente na escola também vão ter muitos filhos de imigrantes. Então, são crianças que estão passando pela mesma curva de aprendizado, tentando aprender a língua, e isso acaba gerando um clima muito bom na escola. E uma vantagem foi que, como a maior parte dessas crianças não falam o sueco como língua materna, mas elas acabam falando já o inglês por precisarem falar no país delas, a minha filha acabou aprendendo a falar o inglês também, naturalmente. Então ela aprendeu a falar o sueco por causa da escola, naturalmente ela aprenderia mesmo, mas ela aprendeu o inglês também brincando com essas crianças se ajudando, porque todas estão passando ali pelo mesmo processo de adaptação. Então isso foi muito legal. Hoje a gente está aqui há 4 anos e quando a gente já estava aqui faz uns 2 anos, ela já estava falando fluente esses 2 idiomas. Eu achei isso muito, muito, muito legal. E valeu super a pena para ela, assim. Outro benefício muito, muito legal, assim, na Suécia, tudo é voltado para criança. Então, o pessoal geralmente fala que a Suécia, a Escandinávia em si, tipo, é uma região muito boa para você ter filhos, porque todos os direitos, todas as leis, tudo gira muito em torno do desenvolvimento da criança, da família da criança. Então, você tem um suporte do governo muito legal desde na verdade, o pré-natal, desde quando a mãe fica grávida, até quando essa criança tem 18 anos, tem um suporte do governo ao longo da vida dessa criança e desse adolescente. Então, tudo gira em torno muito das crianças. Então, isso é muito bom. Então, como todo esse suporte gira em torno das crianças e do adolescente, desde quando a mãe está gestante, na verdade, na escola, por exemplo, existe muito isso da comunicação direta com a criança. Os pais, eles estão ali envolvidos no processo, tem reunião de pais. A reunião de pais aqui é um processo bem diferente também do processo que acontece no Brasil.
É uma reunião que é feita, é uma reunião de desenvolvimento, eles chamam. Então, é uma reunião que é feita com a professora, a criança e o pai ou a mãe. Então, é uma reunião a três, a criança se prepara também, ela recebe um formulário onde ela tem que se preparar para, antes dessa reunião, listar os pontos que ela precisa de ajuda na escola. É mais uma conversa mesmo, uma oportunidade para a criança explicar os pontos que ela está tendo dificuldade, os pontos que ela mais gosta, e da professora passar um feedback para essa criança. Parece uma coisa muito formal, mas na verdade isso é uma coisa que prepara eles para o futuro também, e prepara eles para ter um tipo de conversa mais séria e pensar também no próprio desenvolvimento deles. Então, essa reunião que acontece algumas vezes no ano, raramente a professora fala, ou a professora ou o professor fala com a mãe ou com o pai. A comunicação é voltada direta para a criança. Então, o pai e a mãe estão ali de coadjuvante, onde a professora conversa diretamente com a criança, e eu acho isso muito legal. Com base no que a criança passa, a professora também monta um plano de desenvolvimento, ela monta algumas ações que ela precisa tomar daqui para frente para resolver um problema que a criança está passando. Então, isso eu acho fantástico. A comunicação aqui é direta com a criança. Quando a gente vai no médico, também, os médicos falam com a criança, perguntam para a criança como ela está se sentindo, onde ela está com dor. E, claro, que a mãe está ali para dar o suporte, a mãe ou o pai estão ali para dar o suporte, mas a comunicação é direta com a criança. Então, dá a oportunidade da criança expressar e ser ouvida e compreendida. É uma comunicação muito boa. Aqui na Suécia não tem depois de uma certa idade, como minha filha já está maior, depois de uma certa idade não tem um acompanhamento com pediatra, por exemplo. É um acompanhamento da enfermeira na escola. Então ela mede a altura da criança, mede o peso, vê se a criança está se desenvolvendo como deveria, fisicamente. Pergunta algumas coisas, e também os pais nem estão envolvidos nesse processo. Ela pega a criança ali na sala, leva para a salinha dela, tem a consulta, e se tem alguma coisa errada, depois ela passa um formulário, passa uma comunicação entre contato com os pais. Então isso é muito, muito legal também. É um outro ponto que eu achei bem diferente. No começo eu achei até meio estranho, mas hoje eu vejo a importância da criança ter essa comunicação direta com esses profissionais. Por quê? Nesse momento, é o momento onde a enfermeira pergunta se a criança é bem tratada em casa, se ela se alimenta direitinho, se ela faz todas as refeições, se ela dorme bem, e como que é a comunicação dela com os pais. E é nesse momento onde geralmente identifica algum desvio ali que precisa ser tratado com o suporte de psicólogo, enfim, problemas familiares que podem acontecer. Então é um espaço seguro para a criança também compartilhar o que acontece na casa dela, se ela precisa de ajuda, enfim. Então isso é muito legal. Então a comunicação aqui é muito direto com a criança, e o suporte também é direto com a criança. Vacina também eles dão direto para a criança. Eu não preciso estar lá com ela para dar vacina, porque tem um calendário de vacina que a Suécia segue. Então, quando chegar naquela determinada idade, naquele determinado período do ano que tiver campanha de vacinação, eles vão dar vacina para a criança na escola. Claro, com autorização, enfim, tudo mais, mas é direto com a criança. Só avisam os pais, na quinta-feira vai ser aplicado vacina. E é isso. Então, isso é fantástico também, eu acho muito positivo. Ao longo do ano aqui tem algumas pausas, eles acham importante ter essas pausas no meio de algumas estações, que são pausas de uma semana na escola, são mini férias. Então, a gente agora está em março, a gente acabou de passar pelo Sport Love. E o Sport Love é uma semana de esporte. De férias de esporte. Então as crianças geralmente está muito na cultura dos suecos mesmo assim, e as empresas incentivam isso, inclusive que os pais tirem esses dias de férias para passar com as crianças. Elas não vão para a escola. Claro que se elas precisarem ir, se os pais não tiverem quem deixar, tem a opção de mandar a criança para a escola, para uma recreação. Mas na maioria dos casos elas não vão ter aula ali naquele período,
E aqui é muito forte essa questão dos esportes sazonais. Então agora a gente está numa época de inverno, então é geralmente a época onde as famílias viajam para esquiar ou viajam para patinar no gelo, para fazer esportes de inverno, especificamente, e aproveitar essa estação. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Påskelov, então vai mais uma semana e é uma pausa de Páscoa. Mas essa pausa ela acontece na primavera, então já muda um pouquinho a característica do que você faz ali naquele período. Mais pra frente, aí a gente vai ter as férias de verão, são 2 meses de férias, da mesma forma que em muitos outros países. E aí quando o outono começa, lá para setembro, outubro, dependendo geralmente é outubro, tem o Høstlov. Høst é o outono. Então tem essa semana de férias de outono também, que aí geralmente os pais viajam, fazem alguma coisa com as crianças. E por fim tem o Natal. Então em dezembro tem aquela pausa ali entre o Natal e o Ano Novo, e são mini férias que acontecem ao longo desse ano, que dá um respiro também para as crianças e para os pais. E nas empresas, assim, as empresas super encorajam os pais a tirarem essas férias. Falando agora um pouquinho de como que a sociedade e as empresas lidam também com esse tanto de férias e com toda essa importância que a criança tem na sociedade, é muito bacana, porque quando a criança está doente aqui, por exemplo, você simplesmente é ok você não ir para o trabalho, você não trabalhar, para você cuidar da sua criança. Não tem nenhuma burocracia nisso, é tudo muito com base na confiança, claro. Hoje meu filho, minha filha está doente, eu preciso ficar em casa e cuidar dessa criança. Então tem a flexibilidade de trabalhar de casa, mas se você precisar, você pode ficar em casa para cuidar dessa criança. E é uma coisa justificada junto do RH da empresa, onde você não vai perder o dia de trabalho. Então, assim, isso é legal, muito bom, porque é um suporte que você tem, é um respaldo que você tem. E isso acaba tirando um peso, uma preocupação muito grande dos pais, que, fazendo um comparativo muito breve com o que a gente tem no Brasil a gente tem uma rede de apoio muito grande. Então, assim, quando acaba precisando muito dessa rede de apoio, porque quando as crianças estão doentes, você não pode simplesmente faltar no trabalho, você vai perder o dia de trabalho, então você acaba deixando essa criança com o avô, com a avó, com a tia, você acaba sendo muito mais dependente dessa rede de apoio. Mas estando aqui na Suécia, tendo esse apoio do governo, tendo esse apoio das empresas, você acaba sendo menos dependente dessa rede de apoio, muito mais autossuficiente também. Então, isso é muito bom. Eu considero muito, muito bom mesmo, muito, muito importante. Outra coisa muito legal na Suécia, assim, eu tô falando só coisas boas, mas é porque agora eu tô só pensando em coisas boas, né, que fazendo um comparativo e o que é o diferencial aqui da Suécia comparado com outros lugares. É a licença paternidade, maternidade, licença parental. Eu não lembro exatamente a quantidade de dias, mas por lei, tanto o pai quanto a mãe são obrigados a tirar a mesma quantidade de dias de licença. Dá mais ou menos um ano, assim. Então é muito comum você ver no primeiro período, nos primeiros meses, as mães geralmente tiram a licença, porque, claro, o bebê tem uma dependência muito maior para alimentação, enfim. Não é regra também, mas geralmente acontece dessa forma. Mas é muito comum você ver depois essas mães voltando para o mercado de trabalho, de onde elas vivem, elas são parte da sociedade, então o emprego delas está garantido, esperando por elas quando elas voltarem da licença maternidade. E aí é a vez do pai entrar de licença e passar esses outros 6 meses de licença. Então é muito comum isso. É muito comum você ver grupos de pais nas cidades assim, empurrando carrinho de bebê, passeando, porque todos eles de repente se conheceram num grupo e estão fazendo o passeio do dia, socializando entre eles, tendo uma rotina em volta daquela criança, em volta daquele bebê.
E é uma coisa que eles seguem muito à risca mesmo. Isso é uma coisa muito positiva para a criança, obviamente, porque ela vai ter tanto mãe quanto pai ali igualmente. Isso é uma coisa muito positiva para o pai, porque o pai vai ter a oportunidade de criar e cuidar dessa criança e participar do desenvolvimento dessa criança da mesma forma que a mãe. E para a mãe principalmente, porque não é uma responsabilidade que ela carrega sozinha, de cuidar dessa criança, de alimentar, de lavar roupa, de cuidar. É uma carga que acaba sendo obrigatoriamente sendo dividida. Então, o emprego dela está aguardando ela, a prioridade dela acaba sendo o trabalho ali naquele momento, porque ela vai voltar para a vida dela, é o ciclo, é normal. Então, assim, essa reintegração acontece de forma muito natural. E isso gera também um mercado de trabalho, eu acho que gera no mercado de trabalho não tem essa questão de gênero, assim, por exemplo, no Brasil a gente infelizmente vê muitas situações, eu já passei por situações assim de, não vamos contratar essa pessoa porque ela é mulher, porque ela pode ficar grávida, enfim, isso pode, sei lá, trazer coisas para a empresa que eles não querem. Por ser mulher, a gente acaba perdendo muitas oportunidades. E aqui na Suécia, isso é uma coisa levada muito a sério. Então, assim, isso acaba contribuindo muito para a igualdade de gênero. E é um fator de sucesso, porque a Suécia é um dos melhores países para mulheres viverem, por exemplo. Isso é uma coisa muito importante e que ajuda bastante nesse indicador. O que o pessoal geralmente faz aqui, eu acho fantástico, funciona, é um bom suporte no começo. Não são todas as crianças pequenininhas, assim, crianças para colocar na creche. Então a gente está falando de bebê mesmo, 1 aninho, um pouco mais que 1 aninho. Não são todas as crianças que são elegíveis para ficar na creche, porque para você ficar na creche os pais precisam trabalhar, os dois. Como geralmente as famílias mudam, ou o pai ou a mãe trabalhando, e aí ou o pai ou a mãe fica em casa cuidando dessa criança, claro, essa pessoa que não está trabalhando ainda precisa se adaptar e da mesma forma precisa também encontrar a forma dela de se integrar na sociedade. E a melhor forma de fazer isso é aprender o idioma. Então, para que essa pessoa tenha a chance de aprender o idioma, a Suécia ajuda com esse suporte para a criança ficar no daycare, para ficar na escolinha, na creche, durante o dia. E, consequentemente, esse pai ou essa mãe, geralmente é a mãe, vai para a escola fisicamente, tem uma escola de idiomas aqui, onde ela tem uma grade bem pesada, é um conteúdo bem extenso, assim, mas para aprender mesmo sueco. Então, você estuda mesmo por várias horas e você pode estudar tranquilo, porque a sua criança vai estar na escola, vai estar sendo bem cuidada na escola, você não precisa se preocupar com quem que está cuidando da criança, assim, se você precisa de uma ajuda de uma pessoa externa, porque ela está na escola, então ela está sendo bem cuidada, bem amparada lá, e você pode focar nos seus estudos e na sua integração. Isso é muito bom. Outra coisa que ajuda muito na adaptação da criança, que eles fazem desde que a criança é bebezinho, bem pequenininho, é meio que forçar as crianças a ficarem do lado de fora, a brincarem do lado de fora. Então aqui eles têm as roupinhas de chuva, tem a roupinha de neve, tem a roupinha certa para cada estação e para cada tipo de tempo. E religiosamente, todos os dias as crianças vão para fora da escola, esteja nevando, esteja chovendo. E eles aproveitam muito. Eles adoram ficar pulando nas poças, brincar na neve, escorregar. Eles são incentivados a fazerem isso, porque isso vai garantir que essa criança, não garantir, mas vai ajudar com que essa criança tenha imunidade e mais resistência também, se adapte com o clima, porque o clima é uma coisa que a gente não consegue mudar, o clima vai ser esse, aqui é frio mesmo e chove mesmo às vezes, num período do ano, neva mesmo, e se você aprende desde criança a continuar vivendo a sua vida independente do clima, isso vai fazer com que a sua vida seja muito mais, assim, você vai ser muito mais adaptável. Então, você não vai deixar de fazer as suas coisas por causa do clima. Esse é o maior objetivo, na verdade. E isso é muito bom.
E para concluir, eu queria falar um pouquinho sobre a escola em si, as matérias, o que eles ensinam nas escolas aqui. Então, vou falar sobre a minha filha, ela está no 6º ano, e a partir do 4º, do 5º ano, aqui eles têm as matérias normais mesmo, então tem matemática, tem o sueco, aí tem inglês, aí tem aula de como se fosse assim, geografia, e tem aula de biologia. Essa aula de biologia, de ciências, assim, eu acho muito legal porque as escolas, geralmente, eles fazem muita coisa ao ar livre. Então, aqui tem muita floresta, tem muito bosque, as crianças geralmente acabam aprendendo as coisas sobre aquele clima, sobre aquele habitat que a gente vive aqui, na verdade, coisas úteis, coisas práticas que eles vão usar no dia a dia. Então eles vão para a floresta e aprendem vendo as árvores, aprendem vendo a vegetação, aprendem vendo os insetos e entendendo sobre o terreno. E aí a aula de ciências acaba sendo ao ar livre. Isso eu achei muito legal quando a gente mudou para cá. Porque aqui eles têm um contato muito maior com a natureza, não ficam tanto tempo dentro da sala de aula escrevendo ou estudando coisas ou decorando. Então aqui o ensino é mais focado para você a longo prazo, coisas que vão ser muito úteis a longo prazo na vida. E aí conforme as crianças, aí tem artes e tem aula de educação física também. Na parte de educação física é muito legal porque as crianças também têm aula de natação. Então é obrigatório, a partir de uma determinada idade, todas as crianças têm que saber nadar. Então eles levam todas as crianças para a piscina, fazem aula de natação por alguns meses, aprendem, tem avaliação lá, eles passam na provinha, sabem nadar e são funcionais. Então isso é bom, toda criança tem que saber nadar. É uma questão assim meio de sobrevivência, importantíssimo. E aí conforme eles vão passando para o 4º, para o 5º ano, ou para o 6º, 7º, conforme vão ficando maiores as matérias vão mudando, mas eles começam a ter aula de marcenaria, então eles aprendem a fazer, no começo eles aprendem a fazer uma espátula, coisas bem básicas. No 2º ano a minha filha aprendeu a fazer uma gaveta. E conforme eles vão ficando maiores, o desafio vai aumentando e eles aprendem a de fato fazer móveis, aprendem a fazer qualquer coisa, não qualquer coisa, mas o básico, se virar bem na parte de marcenaria e montagem de coisas. E aí eles também têm aula de costura, todas as crianças, então tem uma oficina de costura onde eles aprendem. Aí também o desafio vai aumentando, começou fazendo uma almofadinha, nesse ano a minha filha fez um travesseiro, e aí ao longo dos anos eles vão aprendendo a costurar, porque, claro, como adulto você vai precisar saber costurar a sua roupa se você precisar, e você precisa saber fazer isso sozinho. E também tem aula de culinária. Então, assim, eles aprendem a cozinhar, tem uma salinha com vários fogões, uma mini cozinhas industriais, assim, preparadinhas. Eles aprendem a fazer todo um cardápio e cozinham mesmo, até o 9º ano. Então, eles aprendem de fato isso, porque isso prepara eles para a vida adulta. E tanto meninos quanto meninas. Então, numa vida adulta, numa vida de casal, quando você está vivendo com a sua companheira, com o seu companheiro, as atividades, consequentemente, vão ser também divididas. Todo mundo sabe fazer tudo. Então, essa questão é muito trabalhada desde pequenos. E aí, as crianças crescem e viram adultos funcionais. Então, a Suécia prepara bem nesse sentido, eu diria. Porque converso muito com suecos que trabalham comigo e realmente a longo prazo é isso que acontece, viram adultos funcionais e isso tem resultado muito positivo em vários aspectos da sociedade, principalmente na igualdade. Então, mais um ponto para a Suécia. Eu sou meio suspeita para falar porque eu gosto muito de morar aqui e eu acho que tem valido muito a pena, principalmente por causa da minha filha, por ser mulher e por todos esses aspectos que eu listei aí e vários outros. Mas eu acho que são coisas boas que a gente precisa falar
sobre, para que as pessoas que estejam curiosas de vir para cá também entendam que, claro, é desafiador, tem muito problema, não é fácil mudar para um país tão diferente quanto o Brasil. Mudar para a Suécia não é fácil, de jeito nenhum. Tem muito desafio, mas é muito gratificante quando a gente vê a criança se desenvolvendo e se tornando um ser humaninho ali funcional, que sabe, e independente. Então, acho que isso a longo prazo vai ser muito bom para minha filha. Se inscreva no canal. Deixa o like. Deixa o like.